Olá, muito bom dia. Agora 9 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. O jornalismo da Globo acompanha a paralisação dos caminhoneiros contra o preço do diesel, que entra no 8º dia. Ainda há caminhões parados nesta segunda-feira, mesmo depois do pronunciamento do presidente Michel Temer. Ontem, por volta das 9h30 da noite, o presidente Michel Temer anunciou uma série de medidas para tentar conter o protesto dos caminhoneiros. A principal delas é a redução de 46 centavos no litro do diesel por 60 dias, redução na bomba. Nós vamos detalhar as medidas ainda hoje e ouvir os representantes dos caminhoneiros também. Mas agora vamos ver como é que está a situação nas rodovias do Brasil, começando pela rodovia mais extensa do país, a BR-116. Entre São Paulo e Rio, a estrada é conhecida como Via Dutra e quem sobrevoa o trecho paulista é a repórter Sabina Simonato. Oi, Sabina, bom dia para você. Como é que está a situação por aí? Oi, Doni, bom dia a você, bom dia a todos. Até há poucos instantes tinha bloqueio sim na Dutra, apesar de policiais rodoviários pedirem para que os motoristas de caminhões saíssem da Dutra, liberassem completamente a pista. E nós viemos agora para uma cidade da região metropolitana bem pertinho da Dutra, que é Caieiras, porque tem muita gente reclamando que não consegue sair nem chegar na cidade. Vocês veem imagens ao vivo de Caieiras. A Prefeitura de Caieiras informou que motociclistas, motoqueiros fizeram uma barricada e impediram essa manhã que os ônibus saíssem da cidade. A gente vê aí o caos em Caieiras. É uma cidade com mais ou menos 100 mil habitantes. Tem muitas indústrias de papel, de plástico. Então, várias pessoas também vêm até Caieiras para trabalhar nessas indústrias. Só que o problema é que hoje ninguém está conseguindo chegar. Você vê aí na imagem a fila de ônibus que não conseguem passar por causa desse protesto de motoqueiros. Nos últimos dias, a gente já vem acompanhando esse protesto aí de motoqueiros. Eles fizeram vários protestos, fecharam, por exemplo, a Marginal Tietê, que é uma das principais vias aqui da capital. E nesse momento esse grupo faz um protesto aqui em Caieiras, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, com mais ou menos 100 mil habitantes. A gente continua acompanhando toda a movimentação por aqui e vamos sobrevoar as demais rodovias aqui da capital, porque hoje cedo, Doni, a gente já viu protesto na Anchieta, na rodovia dos imigrantes, na Anhanguera, em vias da capital, como a Aricanduva. Então a gente vai sobrevoando para passar a situação para vocês ao longo da programação. Doni, é com você. Muito obrigado, Sabina. A gente volta a conversar daqui a pouco. Há registro de protestos em 22 estados e também no Distrito Federal, mesmo após o anúncio do governo de ontem à noite, fazendo concessões para tentar encerrar a greve, a manifestação dos caminhoneiros. A gente continua agora na BR-116, dessa vez no trecho entre São Paulo e Curitiba. É a Regis Bittencourt. Quem está por lá é o repórter Filipe Mancuso. Oi, Mancuso, bom dia. Como é que está aí? Oi, Doni, bom dia para você, bom dia a todos. Eu já estive aqui na Regis Bittencourt, BR-116, no sábado, voltamos hoje para cá. A situação não mudou muito, não. A gente agora está na altura de Taboão da Serra, um pouco antes de Embu das Artes, que é onde existe o bloqueio de caminhoneiros. São aproximadamente 3 quilômetros de filas de caminhões. Eu cheguei a conversar com alguns caminhoneiros e o que parece é que esse anúncio feito pelo governo Michel Temer ainda não chegou oficialmente para eles. Algumas entidades anunciaram que chegaram a um consenso, mas oficialmente eles dizem não ter sido informados ainda. Portanto, eles permanecem em alguns trechos aqui da rodovia Regis Bittencourt. A gente pegou os dois trechos, tanto no sentido sul do país quanto no sentido São Paulo. O que a gente viu, em alguns trechos os caminhões só estão no acostamento. Em outros trechos os caminhões tomam ainda também uma faixa, deixando apenas uma faixa para a passagem de carros. Acho importante que eu diga o seguinte também, Doni. Ontem eu não estive por aqui, mas estive na rodovia Anchieta, que liga a capital ao Porto de Santos, a ligação da capital com o Porto de Santos. O que eu escutei de alguns caminhoneiros lá? Tem muitos caminhoneiros com caminhões frigoríficos lá e a carga de algum desses caminhões já estragou. Carne, frango, eles conseguiram manter o funcionamento dos frigoríficos, né, a parte refrigerada, com o diesel até sábado à noite. No domingo a carne estragou. Então,
o cheiro era muito forte perto de alguns pontos de bloqueio dos caminhoneiros na Anchieta, e isso acontece também aqui na rodovia Regis Bittencourt, que, como eu disse anteriormente, continua com bloqueios nos dois sentidos. São pelo menos 4 pontos de bloqueio em ambos os sentidos aqui da rodovia Regis Bittencourt. Doni. E Mancuso, você observou por aí a presença, a ação de agentes da Força de Segurança, da Polícia Rodoviária Federal? O que é que você tem visto nesse sentido? Nada, Doni. Diferentemente de sábado, quando a gente viu movimentação de policiais rodoviários federais conversando com manifestantes, hoje a gente não viu absolutamente nada. Nenhuma força federal, nenhuma viatura da Polícia Rodoviária Federal parada no acostamento entre os pontos de bloqueio e nem mesmo da Polícia Militar, que no sábado garantia a segurança no local. É bom que se diga também que a fila de caminhões hoje, em relação ao sábado, quando eu estive aqui, é um pouco menor, mas o movimento continua bastante consistente, inclusive com o apoio de alguns moradores de Embu das Artes, que vira e mexe, a gente viu essa movimentação no sábado, viu essa movimentação hoje também, eles entregam mantimentos para os caminhoneiros, vi isso na Anchieta também, então os caminhoneiros conseguem se manter um pouco mais nessa paralisação por causa desse apoio espontâneo de algumas pessoas dessas regiões. Então, ratificando a informação que eu dei agora, não vi nenhuma movimentação de forças federais e nem mesmo da Polícia Rodoviária por aqui, por enquanto. Doni. Mancuso, obrigado pelas informações. Como o Filipe disse, muitos caminhoneiros ainda não tiveram conhecimento das negociações de ontem à noite, mas algumas associações, como é o caso da Abican, da Unicam e do Movimento de Transportadores de Grãos de Mato Grosso, dizem que os termos da negociação e do anúncio feito ontem à noite pelo presidente Michel Temer vão ser de conhecimento dos caminhoneiros logo nos próximos minutos, por volta das 10 horas da manhã, e há uma expectativa de desmobilização por volta de meio-dia. A gente segue acompanhando. Agora vamos ver as informações da BR-116 no Ceará. O repórter é o Alessandro Torres. Alessandro, bom dia para você. Oi, Doni, bom dia a todos. Segundo o último boletim da Polícia Rodoviária Federal, em todo o Ceará, ainda há 13 pontos de bloqueio dos caminhoneiros em 4 rodovias federais, entre elas a BR-116, aqui onde nós estamos, no interior e também na região metropolitana de Fortaleza, que é onde nós estamos. A gente vê a pista mais livre assim um pouco, mas isso é porque lá em cima há um bloqueio, só que já não dos caminhoneiros, um bloqueio que começou há cerca de 1 hora, dos motoristas de transporte alternativo de vans, chamados topiqueiros aqui da região metropolitana, que estão fazendo um bloqueio parcial nas pistas dos dois sentidos, justamente em apoio aos caminhoneiros e também contra o governo Temer. Um pouco mais à frente, 2 quilômetros aqui à frente, os caminhoneiros estão como estavam em todos esses dias de greve, ainda parados em pátio do acostamento e também ocupando uma das faixas. Os carros de passeio apenas estão liberados para passarem pela rodovia. Eles não se manifestaram ainda se vão aceitar ou não as medidas anunciadas pelo governo. Fato é que a fila de caminhões aqui na BR-116 diminuiu um pouco, mas eles permanecem. Quanto ao abastecimento de combustível na região metropolitana de Fortaleza, o abastecimento está praticamente normalizado, porque durante todo o fim de semana a Polícia Militar fez escoltas dos caminhões-tanque até os postos, mas no interior a situação já é diferente, há um desabastecimento, muitas cidades não têm combustível, porque o combustível no interior ele chega através do porto de Suape, em Pernambuco. Em relação aos aeroportos, o aeroporto Pinto Martins, aeroporto internacional aqui de Fortaleza, opera no nível de reserva. No entanto, recebeu algumas carretas e está em condições de operar pelo menos até amanhã com tranquilidade, sem atrasos nem cancelamentos de voos, diferentemente do que acontece no outro aeroporto que a gente tem aqui no Ceará, que é lá no sul do estado, em Juazeiro do Norte. O aeroporto lá está com reserva zero já de combustível de aviação, o querosene, e por causa disso alguns voos foram cancelados, outros também atrasados. Doni. Alessandro, falando ao vivo de Fortaleza, obrigado pelas informações. E a Petrobras anunciou agora há pouco a redução de 2,8% no preço da gasolina. Esse é o 5º corte seguido, 2,8%, portanto, valendo a partir da terça-feira, dia 29, amanhã. Vamos ver como é que está a situação na BR-040, Brasília. Marina Franceschini, bom dia para você.
Oi, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo. São centenas de caminhoneiros que ainda estão parados aqui. Eles não estão impedindo o fluxo de veículos, então o trânsito está seguindo normalmente. Eles não estão nem no acostamento, eles estão do lado de fora da pista, dos dois lados. Essa BR-040, ela é muito movimentada aqui no Distrito Federal. Ela corta o Distrito Federal e liga Brasília a São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve 2 manifestações logo cedo. Isso foi bem antes do amanhecer. Aqui na BR-040, já no Distrito Federal, na altura da cidade de Santa Maria, tacaram fogo ali no canteiro central, mas isso não chegou a impedir a passagem de veículos. E na BR-070, que é uma rodovia também muito movimentada aqui, porque tem pessoas que trabalham no entorno do Distrito Federal, já em Goiás, mas que precisam se locomover até Brasília, até a capital, e tiveram dificuldade de sair de casa, de conseguir embarcar, porque na BR-070, na altura da barragem do Descoberto, ou seja, bem na divisa do Distrito Federal com Goiás, houve uma manifestação lá, queimaram pneus na pista, mas rapidamente esse obstáculo foi retirado e as pessoas conseguiram embarcar. Houve um transtorno no início do dia, Doni. Marina Franceschini, obrigado pelas informações. Agora, de Brasília, a gente vai para Minas Gerais. Rodovia Fernão Dias, rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte. A Larissa Carvalho acompanha tudo por lá. Oi, Larissa. Bom dia para você. Oi, Doni, bom dia. Aqui na BR-381, entre Minas e São Paulo, tem 13 pontos de manifestação agora e nenhum deles há bloqueio. Os motoristas estão ocupando ou o acostamento ou os postos de gasolina. Aqui em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, os caminhões que ocupavam a faixa... A gente perdeu o sinal do Globocop em Minas Gerais. A qualquer momento a gente volta com a Larissa Carvalho. Coberturas ao vivo e tão extensas, complexas como essa são assim mesmo. Protesto de petroleiros, isso acontece na porta da refinaria de Paulínia, interior de São Paulo. Ellen Sacconi. Ellen, você me ouve? Bom dia. Não aconteceu. Então, a produção está com corte de rendição de 8 horas. E o administrativo ficou por 2 horas, entrou e é um esquenta para a greve de quarta-feira. A Ellen Sacconi está na frente da refinaria. A gente volta já já trazendo novas informações a respeito desse protesto. Agora vamos a São Paulo. A Sabina Simonato segue a bordo do Globocop com outras informações. Oi, Sabina. Oi, Doni, nós viemos neste momento aqui para a rodovia Presidente Dutra. Desde cedo, policiais federais rodoviários estavam retirando os caminhoneiros que fazem aqui na Dutra no sentido da capital, à altura do quilômetro 228. Neste momento, a gente vê imagens ao vivo. Agora vocês ainda veem imagens, enfim, dessa retirada dos caminhoneiros, dos caminhões que bloqueavam a pista. Neste momento, a rodovia está livre, tanto para os carros como para os caminhões. Uma notícia nessa manhã, liberação da pista nessa região onde a Sabina Simonato sobrevoa com o Globocop em São Paulo.